Senhor nosso Deus, soberano, excelso, único, Pai celestial, a honra e o privilégio, Senhor, de podermos ter comunhão com Teu Santo Espírito, ouvir o Senhor, o Deus da criação, um Deus que em todo o tempo trabalha, um Deus que em todo o tempo tem os olhos percorrendo a terra, o Senhor que examina cada coração, o Senhor que tem o zelo, o amor e as infinitas misericórdias, mas um Pai zeloso, amoroso, e um Pai que ensina, exorta, corrige. Vem, Santo Espírito. Senhor nosso Deus, Pai, infeliz de quem pensa que pode viver por si mesmo, com o conhecimento do mundo, das coisas da terra, porque sabemos do mundo invisível, Senhor, e que trabalha tanto e atua tanto, Senhor, neste mundo físico. Nosso Deus, nós agradecemos de todo o coração por termos encontrado Jesus. O Senhor nos trouxe ao conhecimento da verdade e agora nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque queremos ser guiados, dirigidos pelo Senhor. Então vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, toma a Tua direção. Que sejamos sensíveis, que o Senhor encontre a sensibilidade no nosso coração, no nosso ser interior, a nossa verdadeira pessoa. Que o Senhor não encontre dureza, que o Senhor encontre, Pai, o nosso coração preparado para o Senhor. Nosso Deus, muito obrigada, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado poderosamente, maravilhosamente, com o grande zelo que é do Senhor, que vem do Senhor para cada um de nós. Ensina-nos, Senhor. Às vezes achamos que estamos fazendo o que é certo, ou que estamos sendo certos e corretos, e a Tua palavra viva vem e nos mostra, Senhor, o que devemos, como devemos viver no nosso dia a dia. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, mais uma vez, né, irmãos? Bom dia, igreja, em nome de Jesus. Hoje, nós vamos aqui, ao momento, dar um intervalo. Nós temos ouvido sobre fé o tempo todo. E o Senhor Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. Por quê? Porque nós não vemos Deus. Ninguém vê Deus. Nós não estávamos lá no Calvário. Nós não estávamos lá quando Jesus foi castigado. Quando Ele estava recebendo aquelas chicotadas violentas em favor da humanidade, por conta dos pecados de cada um e desde o pecado de Adão. Nós não estávamos lá. Então, a partir do momento que nós ouvimos e começamos a crer, aceitamos, recebemos, então os olhos de Deus se voltaram para nós. E é algo, irmãos, que o cristão tem de atentar bem. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, porque Ele se mostra a quem o busca. Você vê na palavra, a gente se surpreende, é incrível a forma e as formas como Deus trabalha em favor do seu povo, como Ele socorreu tantos que estavam em situações das quais jamais poderiam sair se não houvesse uma intervenção divina, uma intervenção do céu, uma intervenção da própria mão de Deus. Você vê a construção da arca, o dilúvio sobre a terra, e Deus falou com Noé e garantiu
que ele e a família dele se salvariam, permaneceriam, e assim foi. Você vê, o povo clamou lá no Egito, clamou de coração rasgado. Eles não fizeram uma oração água com açúcar. A gente chama de oração água com açúcar aquela oração costumeira em que não há um sentimento, um fervor e a consciência da presença de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Isso atrapalha muito, muito mesmo, a vida do cristão, porque não percebe que vai saindo do fervor, água fria. Joga macarrão na água fria, vai virar uma massa insuportável. Mas bota água para ferver, ferve. É isso que Deus procura no coração do seu povo. O fervor, o prazer de pertencer a Ele, a certeza do que Ele fala, a certeza absoluta da sua presença. Então, de vez em quando, é necessário dar aí uma sacudida, tipo assim, não é? Acorda. Por quê? Nós vivemos aqui na Terra, no meio de uma sociedade em que a maioria ainda não ouve as palavras de Deus. Então, cada um vive do seu jeito, vive por conta própria. E muitos vivem assim, uns copiando outros, sim ou não? Uns copiando outros, nos mais aspectos das coisas da terra. Ah, eu penso igual fulano, mas será que fulano pensa como Deus pensa? Ah, eu gosto do jeito de fulano, eu queria ser daquele jeito. Não está falando de inveja, está falando de admiração, cópia. Mas será que é o jeito que Deus quer? Então, gente, de vez em quando a gente deve dar uma parada, assim, para reflexão. Quando eu digo uma parada, eu digo, deixa eu meditar, refletir e pedir ajuda de Deus para ver, eu sou como Deus quer que eu seja? Eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça? Eu estou vivendo da forma que agrada ao Senhor? Eu penso como Jesus pensa? O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, atente bem. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo para escrever ao povo de Éfeso, e que fala conosco na mesma carta, a carta aos Efésios, ele diz que todos nós, antes de Jesus, nós éramos influenciados, tá? Literalmente até guiados por potestades dos ares. Quem lembra disso? Então, observa bem. Espíritos dos ares tentam dominar a humanidade. Principados, potestades, espíritos malignos, demônios. Então tentam das mais diversas formas, né, dominar o ser humano e guiar o ser humano nas vontades dele, não é? Então aí entram os vícios, entra o orgulho, entra a vaidade, né, o ego, entram, não é, as iras, as raivas, as contendas, as brigas, e aí daí vai o ódio. Só que Jesus veio e nos tirou de tudo isso. Nós fomos tirados dessa vulnerabilidade. Só que o Espírito Santo diz na palavra que o homem sem Deus, o ser humano sem Jesus, ele está morto
nos seus delitos e pecados, morto espiritualmente. Morto espiritualmente. E aceitar isso, e entender isso. Por que Jesus sentia tanta compaixão das multidões? Porque ele olhava e via que eles erravam em tudo. Eles andavam errando porque não tinham quem os guiasse no caminho, ou seja, diante de Deus. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. Deus não criou o ser humano para dizer, se vira. Se vira, você já está grandinho, se vira. No nosso mundo físico, chega um momento que os pais, né, que vão acompanhando seus filhos, discernem perfeitamente, é claro, de acordo com a maturidade da criança, do adolescente, do jovem, né, como devem ir, né, liberando aos pouquinhos, né? Imagina se uma criança de 5 anos vai para a escola sozinha. Mas imagina se um de 18 e 20 o pai vai levar, tomando pela mão. Vem cá, meu filhinho, vamos atravessar a rua. Vem cá, papai, segura tua mão para você atravessar a rua. Claro que só uma criança, né, com deficiência. Mas isso é óbvio. Com déficit de entendimento. Então, mas no mundo espiritual não tem isso não, irmãos. Deus chamou Abraão, falou com Abraão, tirou Abraão com 75 anos da terra dos seus pais, ou seja, daqueles costumes, para que Abraão iniciasse uma vida com ele, com Deus. Vai dizer, Abraão, eu vou dirigir você. Você não vai mais viver como os costumes, com os costumes que você viveu até agora. Às vezes a pessoa, irmãos, ela se converte e ela vem com vários costumes, que a gente chama, né, de manias e vícios. E a pessoa vem. Ela vem com formas que são contra a palavra de Deus. No sentir, no pensar, no falar, na forma de viver. E aí o Espírito Santo, na palavra, né, vem corrigindo. Porque ele sonda o nosso coração e nos acompanha. Deus já sabia tudo a nosso respeito. Claro, ele nos criou antes de nós aceitarmos a Jesus. Porém, ao aceitarmos a Jesus, nós nos unimos a Deus. E ele, como pai, ele quer guiar e dirigir os seus filhos. Aí o Espírito Santo encontra uma dificuldade no seu povo. É que nem todas as pessoas que se convertem, irmãos, se preparam o seu coração, preparam o seu intelecto para ouvir o que Deus tem a dizer. Aí acontece que as pessoas se acostumam com a Bíblia. Normalmente os versículos que nos chamam a atenção, ou onde Deus se revelou, ou aqueles que gostamos muito, a gente marca. E depois isso vira um vício, e a gente só vai naquelas partes marcadas. Há momentos em que Deus quer corrigir, mas a gente não está preparado, nós não nos preparamos para ouvir uma correção. Ninguém gosta de ser repreendido. Aí a palavra vem e diz que o pai, Deus vem e diz que ele corrige o filho que ele ama. De repente vem uma mensagem, uma pregação que diz, ei, para com a agitação. Para com a agitação, acalma o seu coração. Aí Jesus vem com todo o zelo e diz assim, para com a ansiedade, não andeis ansiosos. Aí ele vem e diz assim, olha a boca do justo é manancial de vida. Aí a pessoa fala como todo ser humano natural fala. E depois ora e pede as bênçãos de Deus.
Bênçãos que não vêm porque não está atendendo, ouvindo, praticando o que o Pai ensinou. Quanta gente, irmãos, quanta gente está dentro das igrejas e atrasa as suas bênçãos. E há também quem nunca receba as bênçãos desejadas, buscadas. Isso está acontecendo muito nas igrejas. As pessoas oram e pedem as bênçãos, ou até aprendem a tomar posse. Aprendem. Mas no dia a dia, no falar, falam de modo natural e não como filhos e filhas de Deus. E nós não podemos ter uma duplicidade de comportamento sendo de Jesus. Se eu creio na bênção, então eu assumo a bênção. Eu tomo posse, ou eu oro, eu busco, eu peço ao Pai. Mas no dia a dia, a linguagem não acompanha isso. A linguagem do povo de Deus hoje, em grande maioria, irmãos, é uma linguagem natural de problemas, de medos, de receios. De perigos. E o Espírito Santo não tem como trabalhar na vida do seu povo. O Espírito Santo está encontrando, irmãos, essa dificuldade. Porque muitos caem na letra e não percebem. Então vamos aqui. O que fazer para sair desse estado? Porque esse estado é o pior possível para o Espírito Santo em se tratando do seu povo. Não estamos falando das pessoas do mundo que não têm Jesus. Amém? O amém fraquinho. Amém. Vocês têm que ser mais participativos, irmãos. Às vezes aquela sonequinha, né? Aquela sonolência, sai atrapalha, vamos lá. Lava o rosto, joga uma aguinha gelada. O que agrada a Deus? O que alegra o coração de Deus? Então nós temos que aprender essa forma. Mas para isso nós temos que ouvir, colocar para dentro e fazer isso, ter uma chama acesa. Há quem acenda a chama do poder que Jesus Cristo dá. Outros acendem a chama do valor que o sacrifício de Jesus dá. Mas há quem leve isso assim no natural. Os ensinamentos de Deus, irmãos, são para serem postos em prática o tempo todo. Eu trago hoje aqui uma coisa bem simples, irmãos, como eu senti no meu coração. Senti no coração que a igreja precisa dar uma despertada, acender a chama. Amém, Jesus? Amém. Avivar realmente a fé. Olhar para Jesus de todo o seu coração, com toda a firmeza. Tê-lo sempre acima de tudo, em primeiríssimo lugar, a consciência da salvação eterna. Mas ser abençoado aqui na terra, irmãos. Ser uma luz para esse mundo. Viver com alegria, viver em paz, viver com saúde, viver da fé, irmãos. Sem ela é impossível, mas viver, não apenas falar de fé, mas viver. Não apenas falar das bênçãos, mas assumi-las, recebê-las. Você diz amém? Amém. Então vamos. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao povo de Éfeso, ele percebeu Éfeso, a carta escrita a Éfeso, você encontra essa igreja de Éfeso no Apocalipse. Paulo escreve aos Efésios e ele diz uma coisa muito, muito, muito assim, que nós devemos atentar bem. A pergunta antes é: todo ser humano antes de encontrar Jesus está vivo espiritualmente? Não. Está?
não está vivo. É isso mesmo? Tem certeza? A palavra diz, né? Mortos nos delitos e desde o pecado de Adão. Deus falou para Adão: Adão, tudo que está aqui no paraíso é teu. Tudo. Coma de tudo que essas árvores produzem, que essa natureza está te dando, tudo que eu te dou, coma de tudo. Mas desse fruto, colocou bem no meio do jardim, disse: dele não come, dele não comerás. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. O fruto era o limite de Adão. O fruto era a representação da autoridade de Deus sobre Adão e Eva. Vai dizer: respeite, eu te dei um não. Então Deus disse: no dia em que você comer, você morre. Por que eu estou falando dessa forma, irmãos? Porque quem aceita Jesus e não tem o novo nascimento, muitas vezes interpreta a palavra de Deus de forma errada. E acha absurdo a gente dizer que o ser humano sem Jesus, antes de aceitar Jesus, estava morto espiritualmente. Tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Então, eu vou lá e aponto na Bíblia. Abra então em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2, no versículo de número 15 a 17. Quem lê comigo? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. Então a árvore era o respeito a Deus, ou seja, era o não de Deus. Deus deu tudo, deixou totalmente à vontade, tudo é teu, Adão. Adão foi o homem mais rico desse planeta, tudo era dele, tudo. Mas colocou a árvore bem no meio do jardim. Aí ele vai e come. Qual é o pecado de Adão? A desobediência. Então o fruto representava o limite dele. Não coma, não coma, desse não coma. E aí vem o Espírito Santo, vem Jesus, né? Vem Jesus e ensina a obediência a Deus. Então o problema do ser humano, irmãos, é exatamente esse: é não ouvir a palavra de Deus para obedecer. Esse é o problema. E nisso também deixa de crescer espiritualmente para ter um fervor, uma fé, para alcançar de Deus aquilo que não pode, que não teria condições. Milagres, bênçãos. Então é preciso fazer essa reciclagem. Bom, quantas vezes eu pedi uma bênção, eu achei que eu acreditei na bênção, que eu ia receber, a bênção não veio. Alguma coisa estava errada. Infeliz da pessoa que atribuir falha a Deus. Ah, por que isso aconteceu com a minha família? Ah, por que Deus permitiu aquilo? Ah, por que Deus fez aquilo outro? As pessoas não têm noção da gravidade de coisas como essas, porque estão julgando a Deus, quando Ele é puro, perfeito, soberano, e diz a palavra que não há nele treva nenhuma. Nada de treva. Jesus, o diabo.
Jesus é a luz do mundo, o diabo, trevas e trevas. Jesus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. O diabo rouba, mata e destrói. Qual é a falha o erro do ser humano? Não ouvir o Criador. Onde estão as falhas de muitos filhos de Deus que nunca melhoram, nunca crescem, nunca recebem bênçãos? Então, gente, vamos lá. Agora nós entendemos com clareza que está bem claro aqui, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres... E Adão e Eva comeram. Eva comeu, deu para Adão. Comeram? Morreram espiritualmente? Morreram? Aí muitas vezes assim, mas Jesus é tão bom. Ele já fez todo o sacrifício. Derramou o sangue. Ele nos ama. Então hoje é diferente. Ah, pecou, qual é o problema? Não é assim não, vocês são muito fanáticos, vocês são assim, tem bitola, né? Vocês. Esse é o problema. Esse é o problema. Contemplamos bem isso aqui no Antigo Testamento. Aí a Eva come, dá para o Adão, ele come, e o que acontece com eles na mesma hora? Sentiram medo. Foi o primeiro sentimento que entrou no homem depois do pecado, da desobediência. O medo entrou. Aí eles se escondem entre as árvores, pensando que Deus não os veria. E aí o Senhor Deus vai chamar Adão. Adão, onde estás? Capítulo 3. Versículo 9. E chamou o Senhor... Capítulo 3. Só virar a página, pessoal. Capítulo 3. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele perdeu as vestes. Que vestes ele perdeu? As espirituais. Se eu disser para você que no mundo espiritual, anjos e demônios observam todas as pessoas, e que todo ser humano, antes de aceitar Jesus, não tem veste, você acredita nisso? Você acredita porque sabe que está na Bíblia. Pastora, que é isso? O diabo não respeita nenhum ser humano. Ele respeita Jesus. Então, quem tem Jesus se vestiu. Porque Jesus veio para isso. Ele veio para salvar o que estava perdido. Olha, são coisas muito fortes que eu estou falando aqui, mas eu estou te mostrando na Bíblia. Está claro e tranquilo isso? Então, Adão perdeu as vestes? Sim ou não? Foi aí que eles costuraram umas vestes de folhas de figueira e vestiram aquilo. Só que aquilo ia rasgar rapidamente. Deus então, no seu zelo, porque eles perderam o poder espiritual. Estão nus, espiritualmente estão nus. Então, o mundo espiritual os vê nus. E aí, então, eles fabricam aquelas vestes de folhas de figueira. E Deus vê que aquilo vai rasgar à toa. E Deus, então, mata, certamente 2 animais, tipo um leopardo, uma onça, e tira as peles, certamente secou, né, tirar o cheiro da gordura do animal e tal, e fez túnicas para eles. Está aqui nesse capítulo, não está? No capítulo 3. Está logo aqui. E aí os vestiu fisicamente. Esse cuidado Deus teve. Mas espiritualmente eles estão sem vestes. Por isso que o diabo não respeita. Quando ele encontra os espaços, que ele resolve atacar uma pessoa, tá? Espiritualmente ela não tem como se defender. Por isso a importância da Igreja de Cristo interceder pelas pessoas.
A gente está entendendo isso com simplicidade? Pastor, só está falando, eu estou mostrando a vocês na Bíblia. Eu estou mostrando para vocês. Olha só, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Dá uma paradinha. Adão assumiu o seu pecado, a sua desobediência, a sua rebeldia? Não. Adão afrontou a Deus violentamente. Passou por cima de uma ordem de Deus. Isso foi uma afronta violenta. Violenta. Adão não respeitou a ordem de Deus. Então ele come do fruto, perde as vestes espirituais. E Deus vem falar com ele: Adão, comeste a mulher que tu me deste. Dia do juízo, irmãos, ninguém vai poder dizer: Jesus, eu não te servi porque meu marido não permitia. Eu não te servi porque minha mulher não permitia. Jesus, eu não te servi porque a sociedade me oprimia muito. Não era bem assim. Eu te servi escondidinho, tudo tranquilo. Vamos lá, voltando aqui, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente. A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. A Eva assumiu que ela quis comer o fruto? Ela jogou a culpa em quem? Na serpente. Adão jogou a culpa na Eva, Eva jogou a culpa na serpente. Com Jesus isso não vale. Cada um tem que assumir os seus erros, confessá-los a Deus. Seus pecados, confessá-los a Deus. E ter um propósito firme dentro do coração e na mente. Sou filho de Deus, vou fazer o que a palavra de Deus me disser. Só isso. Só isso. Aí vem Deus e diz: o salário do pecado é a morte. Ué, mas isso está na Bíblia? Está no Novo Testamento. Romanos capítulo 6. Carta aos Romanos, capítulo de número 6. Versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quem lê comigo? Porque o salário do pecado é a morte. Dá uma paradinha? Olha a morte aí. Olha a morte aí. Olha aquela morte lá do Jardim do Éden espiritual. Porque se fosse físico, irmãos, não haveria uma pessoa sem Jesus que estivesse viva. Tranquilo até aqui? Está vendo? Como é que um cristão, irmãos, como é que um filho de Deus, uma filha de Deus vai dar prazer a Deus se não respeita a palavra dele? O que para o mundo é absurdo. E vocês, hein? Poxa, nem uma mentirinha. Nem uma mentirinha, poxa, uma mentirinha. Às vezes o cristão, para fazer um negócio, ele usa de uma ferramenta satânica, a mentira, para conseguir fazer o negócio. E faz. Porque Deus dá liberdade. Só que ele passou por cima da palavra de Deus. E fez exatamente o que agradava ao diabo. Porque a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Estou só usando um exemplo. Eu não estou usando o exemplo do adultério. Já pensou? O sujeito é casado e ele cobiça a mulher do outro. Ou outra mulher. Pecado. Então, vamos entender. O problema do pecado é a desobediência a Deus. Quem peca errou o alvo. Se errou, o alvo é Jesus. Errou o alvo. Errou o alvo. E aí não tem como receber as bênçãos de que precisa e deseja. Isso é grave. Agora você observa comigo, nós lemos o 23. Sobe no 22. Aqui mesmo. Romanos 6, 22.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Santificação. Jesus é santo. Diga, Jesus é santo. Diga, Ele é santo. Diga, Jesus é santo. Mas Ele é o santo dos santos. Então nós temos que buscar a semelhança dEle. Isso incomoda. Isso incomoda, isso deixa o diabo desesperado. E incomoda a sociedade. Vocês, olha, eu conheço crente que não é igual a você. Eu tenho amigos evangélicos que não são como você. Vocês são fanáticos demais. Tudo que vocês é na Bíblia. Tudo que vocês é na Bíblia. Caramba, cara, uma mentirinha, cara. Diz para tua mulher que tu estava trabalhando. Qual o problema? Não tem tempo para nada, nem para um bate-papo. Poxa, não pode tomar cerveja. Não pode. Não pode olhar para as minas. As minas. Sede santos. Aí veio o apóstolo Pedro e diz isso. Seja santo porque eu sou santo. Não é Pedro que está falando, irmãos. É o próprio Senhor Jesus. Enquanto os cristãos não entenderem que as palavras da Bíblia, né, o próprio Senhor Jesus é que nos fala, vão errar o alvo, gente. Vão errar o alvo. Ele garante uma bênção. Está totalmente contrário às circunstâncias. Vem aquele receio. Lá dentro, né? A dúvida, o receio é difícil. Tem como? Esquece a grandeza de Deus. Pessoal, muita gente que se converte erra o alvo e erra feio. Mas erra feio. Deus não quer o seu povo religioso sobre a face da terra com metodologias religiosas. Ele quer corações fervorosos. Ele quer gente atenta à palavra dele. Ele quer gente que saiba dizer não para o diabo, que saiba dizer não para as pessoas que estão errando o alvo, que precisam da sua luz. O Espírito Santo às vezes encontra dificuldade. Deus encontra dificuldade de dar bênçãos materiais para o seu povo, porque muitos já aprenderam a orar e a tomar posse. Glória a Deus por isso. Mas não assumem. Não conseguem ver com os olhos da fé aquilo que ainda não se materializou. E o que é fé? É o firme fundamento, fundações das coisas que se esperam. Ou seja, a palavra te garante a bênção. Ela é o alicerce. Coloque-a dentro do coração, mas não duvide de Deus. Então eu apanho a palavra que me dá a bênção. Que coisa tremenda. Boto dentro de mim. Mas eu estou assumindo que eu vou receber essa bênção. E como é que eu vivo enquanto eu espero a bênção? Você vê a loucura que é você crer na palavra contra todas as circunstâncias e evidências. Atenção, atenção, atenção. Jesus estava cercado por uma grande multidão. Todo mundo queria tocar em Jesus. Uma mulher hemorrágica, que sofre de hemorragia há 12 anos, que já tinha feito todos os tratamentos que a terra oferecia, que a época oferecia, tendo ido a muitos médicos, diz a palavra muitos, tendo já gastado todos os seus bens, todos, não tinha mais nada. Alguém falou de Jesus para ela. Caramba, eu fico imaginando. Ela prestou atenção, abriu o coração, abriu a alma e uma chama surgiu dentro dela. Por quê? Porque certamente ela não tinha condições físicas de sair de casa e ir até onde Jesus estava. Ela não tinha condições, não tinha nada. Ela não tinha forças. Ela não tinha mais saúde.
Ela estava super anêmica. Possivelmente a um passo de uma leucemia, uma doença gravíssima no sangue. Ela não tinha condição nenhuma. Mas ela vai até Jesus. E quando ela chega perto de Jesus, ela sabe que pela hemorragia, ela não poderia tocar em ninguém. Porque a lei regia que uma pessoa, uma mulher com fluxo de sangue, bastaria o seu ciclo mensal. Não poderia tocar em ninguém. E ela já está assim há 12 anos. E ela vai por detrás dele e toca só a pontinha do manto dele. Mas por que ela fez isso? Porque ela falou isso dentro do seu coração. Ela falou isso dentro de si. Ela disse: se eu tão somente tocar. Abre lá em Marcos capítulo 5 para a gente ver uma parte. Marcos capítulo 5. Versículo 27. O que diz aqui? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Dá uma paradinha. O que ela ouviu? Ela ouviu o que a gente ouve, a palavra. Ela ouviu o que os irmãos estão ouvindo aqui, que vocês estão aqui ouvindo, o que eu estou ouvindo. Ela ouviu a palavra. Alguém falou de Jesus para ela. Falou de Jesus para ela. Ela ainda não está perto de Jesus. Ela ainda está em casa. Quando ela ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo que estava usando quem? O Espírito de Deus estava usando quem estava falando de Jesus para ela. Porque quem fala de Jesus, o Espírito Santo trabalha. Quando ela estava ouvindo falar de Jesus, o coração dela acendeu uma chama. Isso se chama fé. E como é que o Espírito Santo nos permite enxergar isso nessa mulher? O Evangelho de Marcos revela. Vai em Mateus capítulo 9, versículo 21. Dá uma olhadinha comigo. Mateus capítulo 9, versículo 21. Quem lê comigo? Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste. Ela falou com a vizinha? Ela falou com quem falou de Jesus para ela? Ela falou com alguém? Ela postou na internet: eu tenho muita fé. Ela falou com quem? Consigo mesma. Ela não abriu a boca. Ela não, repete comigo, ela não abriu a boca. Ela não abriu a boca. Ela trabalhou o que ela ouviu dentro de si mesma. Ela digeriu aquilo que estavam falando. Ele tem poder de te curar. Ele é Deus. Ele está na terra, na forma de homem. Ele pode te curar. Ela acendeu a chama. A chama, ela acendeu a chama da fé. A palavra alguém deu para ela. Você tem a palavra. Você dá para a pessoa. Mas se ela não acender a chama, ela não recebe nada. Vocês recebem a palavra aqui do púlpito, do altar. Mas se vocês não acenderem a chama, não vai acontecer nada. Tem que trabalhar a palavra dentro de você. É dentro. Não adianta ficar berrando. Aí berro. Meus filhos, minha filha é herança do Senhor. E o capeta está lá, berra mais. Pastora, está dando para entender? Está faltando acender a chama da fé. Está faltando o coração queimar ao ouvir as palavras de Deus. Quando a palavra fala com você, teu coração queima. Ele arde de alegria, de certeza. Meu Deus, olha Deus falando isso comigo. Aí vai a ele. Leva o que ele falou. Leva. Ele sabe que ele falou aquilo. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra
para cumprir. É por isso que tem gente que recebe, tem gente que entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, passa a vida dentro de igreja e não recebe nada. Acenda a chama da fé em cima das palavras que você já tem recebido. A letra mata. A letra mata. Igreja desperta. Pastora. 2 discípulos. Jesus foi morto. Sexta-feira da paixão. Aí veio o sábado. Passou a noite da sexta. Chegou o sábado. Chegou o domingo. E Jesus havia garantido, falado com os discípulos, que é o terceiro dia, contando com a sexta. Sexta morreu, sábado, domingo, ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. Já havia uma multidão de discípulos. Domingo, 2 discípulos de Jesus estão a caminho de uma aldeia, da casa deles, mato. Estão caminhando os 2 e estão falando de tudo o que aconteceu. Falavam de morte, falavam da morte de Jesus, falavam da tristeza, falavam de lutas, falavam de problemas, contavam a verdade, as circunstâncias, né, do que estavam vivendo. Está tudo difícil, que isso e que aquilo, e ele está morto. E a gente pensava, mas não era bem assim, não acontece nada. E aí Jesus vai e se apresenta do lado deles, mas não deixa eles perceberem. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 13. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que tinha sucedido. E sucedeu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Amém, igreja? Dá uma paradinha, olha para cá. Os olhos deles estavam o quê? Como que? Não estavam fechados. Eles estavam com os olhos físicos abertos, mas os espirituais estavam fechados. Então eles estavam como que? Naturais, espirituais. O natural falou mais forte. Ele está morto. Ele está morto. Continuando. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? A paradinha. Eles estavam falando da morte de Jesus. Jesus perguntou: é mesmo? É mesmo. Vamos lá. O que tem acontecido? Quais são os fatos? Né? Vocês podem me contar? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Esperávamos a solução dos problemas dos judeus. Mas agora é já com tudo isso, hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Olha com quem eles estão contando o fato, com quem eles estão falando.
Eles estão pensando que eles são o jornal do dia. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, o que Jesus disse? Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Dá uma paradinha. Está vendo, irmãos? Tudo que os profetas falaram de Jesus foi escrito. Isaías, Jeremias. Todos eles falaram. Todo o Antigo Testamento já apontava para Jesus. Honestos, olha Jesus. Sabe o que é honestos? Ou distraídos. Ou alienados. Não, Jesus disse honestos. Ou seja, vamos lá. Poder cognitivo. Centraliza aí. Acorda. Pensa. São fatos. E é impressionante, irmãos, como a linguagem, o vernáculo tem sido mudado. Muita gente confunde fatos com fofoca. Fatos são fatos. Ah, alguém comentou. Esquece. Não, aconteceu. Aconteceu, é fato. Acabou. Aconteceu. Honestos. Vamos lá. Aí Jesus diz, né? Versículo 17. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? As conversas, irmãos. Eu tenho 2 cultos na internet falando sobre isso. As nossas conversas aqui na terra, a gente conversando com alguém, o céu está prestando atenção. Daquela conversa pode sair uma bênção, pode surgir uma bênção, pode surgir um problema. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Cara, tá difícil. Minha vida tá andando para trás. Tá acontecendo com todo mundo. É verdade, irmão. Quem tomaria pela mão e puxaria para frente já não vai fazer mais. Porque o único que faz a vida do cristão avançar é Jesus. Mas Ele é a palavra. E o único que trabalha dia e noite é Deus. Ele é Espírito. Fala com Ele. Escute-o. Voltando então. Vou pular para o versículo de número... Vou voltar ao 19. E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Vocês estão desolados porque não aconteceu nada. Olha com quem eles estão falando. Você sabe que as palavras que não saíam da sua boca, Jesus já conhece? Você sabe que as palavras que estão trabalhando na sua mente, o Espírito Santo já pegou? Esse é o problema. É que o que se passa dentro nem sempre está de acordo com aquilo que sai. Vou conseguir minha bênção. Só Deus sabe o que está passando lá dentro. Deus olha muito mais para dentro, a humanidade olha para fora. Versículo 23. E não achando o seu corpo, o 22, né? E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ele vive. Diga, Jesus vive. Está fraco, hein? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, Jesus está falando, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas. Você quer conhecer Jesus? É na palavra, meu irmão. Mas não é letra, é a palavra.
Ele vive, está vivo. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha só, hein? Olha aqui a forma como Jesus lidou com eles. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele, bem feito, bem feito. Tiveram a honra de ter Jesus ressuscitado, com as marcas, as chagas nas mãos, ressuscitado do lado deles, à mesa deles, mas não prestaram atenção no que ele falou. Esse é o problema. Irmãos, o maior problema que o Espírito Santo está encontrando nos cristãos hoje é o costume com a palavra, que ficou fria dentro do coração e parada na mente. A chama não foi acesa. Tem de acender a chama. Aí você vai ver agora. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Eita! O que eles estão dizendo? Um deles agora é que acordou e disse: espera aí, quando Jesus nos falava das Escrituras, as palavras escritas, nosso coração ardia. O meu coração ardia. Quando o cristão não sente o coração queimar de certeza, de alegria, quando ouve a palavra, ou quando lê, ele ou está frio, ou está morno, ou espiritualmente está morto. E pastora, eu mostrei para vocês. Às vezes o cristão, ele peca, irmãos, e não se arrepende, não pede perdão a Deus. Vive mentindo que só misericórdia. Ou mente e acha que é tudo normal. Porque é interessante, o cristão sincero, ele não volta a usar drogas, ele não volta para o mundão, ele não vai para a prostituição. Mas tem pecado que ele acha que não tem nada a ver, não. Ah, isso é besteirinha. E Deus diz assim: isso, né? Sim, sim, não, não. Isso não está de acordo com a palavra. Isso é do diabo. O diabo é o pai da mente. Ah, então vou falar a verdade. Vocês dizem que eu fui curado, pois eu vou assumir, tô doente e sou doente. Falou verdade ou mentira? Mentira. Jesus levou. Sabe por que não assume? Porque não crê. Enquanto seu coração não queimar com a chama da certeza daquilo que Deus realmente fala, a bênção não vem. Que isso, pastora? Então eu vou mostrar para você o que tem de ser feito. E isso quem ensina é o salmista do Salmo 45. Vai comigo no Salmo 45. Salmo 45. Acenda a chama da sua fé. Salmo 45. Só o versículo 1. Quem lê comigo? Vai comigo em voz alta? O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Fala conforme teu coração, mas põe a palavra viva dentro do coração. O meu coração ferve com palavras boas. Experimenta, começa hoje. Paulo escreveu a carta aos Efésios, que vinham de mundão, de idolatria, de feitiçaria, de tudo. Mas também tinha gente boa, tranquila.
Só que Paulo disse uma coisa interessante. Ele diz lá no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, vou dizer só para você quiser anotar. Ele diz assim: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deixa eu marcar, um minuto vai. Deixa aqui que a gente vai voltar aqui rapidamente, só para fazer a leitura mais uma vez, que é muito importante. É Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Exatamente isso. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Olha só. Pelo que diz: desperta, olha só, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo... Quais são os mortos aqui? Os que ainda não aceitaram Jesus. Mortos, o quê? Espiritualmente. Você lembra de Gênesis que você pegou lá na frente? Lembra? Adão, no dia em que você comer esse fruto, você morre. Adão não infartou. Ele não caiu morto. A Bíblia não diz que ele adoeceu e morreu de enfermidade. Pelo contrário. Depois do pecado, ele teve 2 filhos, Caim e Abel. E depois teve um outro filho, chamado Sete. Então, fisicamente, ele não morreu. Ele morreu para Deus. O salário do pecado faz o teu coração ferver com as palavras boas. Mas quando o círculo, o mundo, tentar te assediar, te contaminar ou te oprimir, assuma que você é de Jesus. Leva a pedrada, leve uma retada. Saiba dizer não para o diabo. Saiba dizer não para o mundo. Saiba dizer não para a mentira. Aí você vai poder dizer para o espírito da enfermidade: não. E o Espírito Santo vai te confirmar. O salmista disse o quê? O meu coração... Não vou nem voltar lá. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Ou seja, eu faço bem para ele. Ah, eu faço. Acho que só faço bem para ele. E aí, a minha língua é a esferográfica. Né? Até Machado de Assis se escrevia com pena de ganso. A gente tem a indústria das canetas, né? Então, vamos lá? A minha língua é a esferográfica que escreve a minha vida, o meu futuro. Escreve um futuro bonito. Fale palavras de vida. Fale palavras boas. Mas faça o que a mulher hemorrágica fez. Se eu tão somente tocar, você já tocou. Essa bênção me pertence. Jesus já pagou o preço por ela. Deus som do nosso interior todos os dias, em todo o tempo. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Agradecemos de todo o coração os ensinamentos do Senhor. Que Pai amoroso. Os teus alertas. Que cuidado. As tuas repreensões. Que Pai maravilhoso. E as bênçãos que o Senhor garante nas Escrituras. Que coisa maravilhosa. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.